Gravação agora do Meet. Bom, meu nome é Rodrigo A1, eu estou aqui com o João Guilherme e hoje a gente vai entrevistar Daniel Leal. Primeiro, gostaria de apresentar meu amigo João Guilherme. Com Boa, você, João. boa noite, tudo bem? Eu E tô... agora a gente vai entrevistar Daniel Leal. Daniel, quer se apresentar para o pessoal? Olá, gente, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão ouvir, então bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Daniel, né? Eu sou jornalista esportivo já há aproximadamente 15 anos. Atualmente eu trabalho no Globo Esporte, né, aqui no Recife, e em paralelo eu também estou bem perto de concluir o meu doutorado, em que eu também estudo a teoria, né, do jornalismo esportivo, que é uma especialidade que de fato eu venho aí me debruçando a acompanhar em teoria e prática ao longo dos últimos anos. O intuito dessa entrevista é falar sobre o jornalismo esportivo, entendeu? É, Dan, você poderia explicar, nos contar como foi que você iniciou na carreira de jornalismo esportivo? Claro. Rodrigo, veja só, eu costumo sempre dizer que as oportunidades que a gente tem ao longo da nossa carreira nos conduzem para aquilo que a gente vai se tornar como profissionais, né? Obviamente, a gente trabalha muito para produzir as oportunidades, né? Para que as oportunidades apareçam, né? Isso a gente faz com estudos, né? Com os cursos, com os contatos que a gente cultiva, né? Mas no meu início, por exemplo, eu não tive a oportunidade de trabalhar diretamente como jornalista esportivo. O primeiro teste que eu fiz para ser profissional foi na Folha de Pernambuco, em 2008, né? E na ocasião, eu não passei no teste de estágio, eu fiquei em segundo lugar. E o editor de esporte, na época, me indicou para a editora de um caderno, uma seção que se chamava Grande Recife, né, que lidava com polícia, com tudo, era o geralzão do jornal. E eu aceitei o convite, porque eu vi naquela oportunidade uma porta de entrada para eu, de fato, estar num grande jornal e conhecer as pessoas, porque eu entrei no jornalismo sem ter ninguém da minha família, né? Sem ter amigos, jornalistas, nada. Então eu precisava conhecer, eu sabia que eu precisava estagiar. Então foi ali que eu, de fato, dei entrada, né? Logo depois, eu acho que mais ou menos uns 6 meses depois, o editor de esporte me chamou para esporte. Então, assim, eu não demorei muito a estar onde eu gostaria de estar, né? E aí, a partir daí, minha carreira foi desenvolvendo, né? No ano seguinte, eu fui para o Aqui PE, que era um jornal que fazia parte do grupo de Asas Sociais, né? Que era o dono do Diário de Pernambuco, onde depois eu fiquei no Diário de Pernambuco por 10 anos. E antes disso, aí só um parênteses bem breve, né? Eu tive, né, na minha época, o que vocês hoje têm muito com o Instagram, né? Com o Instagram, com redes sociais. Uhum. Eu tinha um blog, né? Eu tinha um blog que se chamava Blog Toca do Leão, né? Eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros a ter um blog focado somente no esporte. E aí Uhum. eu tinha um blog com uma amiga que era de faculdade, né? Que é a Iris Falcão. Iris hoje trabalha comigo na Globo, né? Veja como são as coisas. E Mariana Capibaribe, que era uma menina também mais experiente, já tinha trabalhado em rádio. Então foram essas minhas duas portas de entrada no jornalismo esportivo, né? Especialidade que eu Uhum. escolhi pela razão mais comum possível, mais banal possível, que é o fato de eu gostar de futebol. Nessa área de jornalismo esportivo, você tem alguma referência? Veja, eu aqui em Pernambuco, eu tenho duas referências, né? Eu diria até três, Rodrigo, de pessoas que eu admiro muito, né? Que eu sempre coloquei como pessoas como faróis a seguir, né? Primeiro, Fred Figueroa, né? Que hoje o Fred está como editor do projeto NE 45, né? Do podcast Uhum. 45. Mas Fred, antes de ser reconhecido hoje como grande comentarista esportivo, né? Como um cara que é um empreendedor do jornalismo esportivo, ele foi um grande jornalista, né? Fred, ele ganhou, acho que 2 prêmios Essos, né? Que é uma das maiores premiações do jornalismo brasileiro. E Fred sempre esteve comigo lá no Diário de Pernambuco como colunista, né? Como repórter especial.
Então, os textos que ele fazia, que ele escrevia, a forma dele escrever, sempre me inspiraram muito, né? Em paralelo, tinha Cássio Zirpoli, né? Que é outro jornalista que também está com o Fred hoje no 45 Minutos. Cássio quando eu entrei no Diário, ele já era um blogueiro, né? Já com destacado desempenho no Estado, e a forma dele apurar, a acurácia com os detalhes, né? A perspicácia em buscar pontos de vista que até então não eram explorados pela maioria dos colegas, isso me chamou muita atenção e me fez ter ele como uma pessoa a quem eu devesse me inspirar. E, por fim, outro colega que me ajudou muito e que eu vejo que me inspira por uma outra razão é Marcel Tito, né, que também trabalha comigo hoje na Globo. Ele é editor do Globo Esporte, é um dos editores, e ele foi editor do Super Esporte do Diário de Pernambuco por 10 anos. E Marcel, além de ser um cara extremamente competente, correto, ele é uma pessoa muito humana, sabe, Rodrigo? E eu acho que faz muita diferença no meio difícil de trabalho que a gente vive, você lidar com pessoas muito humanas, pessoas que são sensíveis não somente às inter-relações pessoais entre jornalistas, né, na administração de um grupo heterogêneo, né, que é uma editoria esportiva, mas também por ter uma visão muito humana do campo do jornalismo esportivo, sabe? Ele conseguia ter uma sensibilidade para determinados temas que eram apagados, né? Eu posso dar, por exemplo, posso citar como exemplo o espaço que ele deu para o futebol de mulheres, né? Mais conhecido como futebol feminino, no início da década de 2010, né? É um dos exemplos que eu dou. Então, para discussões acerca do racismo, por exemplo, no futebol, né? Espaços que eram pouco explorados e que ele deu abertura para que nós, repórteres, pudéssemos trazer discussões que até então, de fato, eram marginalizadas. Então, esses três aí, eu contabilizo como pessoas que até hoje seguem aí, sendo de alguma forma como faróis, sabe? Que eu persigo. Tem alguma transmissão que ficou marcado para sua vida? Olha, tem. Eu me recordo muito na adolescência, né? Eu vou levar muito mais para o campo pessoal, né? Você quer saber o campo pessoal da minha experiência como torcedor ou alguma cobertura que eu fiz? Cobertura que você fez. Ah, beleza, cobertura que eu fiz. Certo. Eu guardo com muito carinho, sabe, Rodrigo? A cobertura da Copa do Nordeste 2014. Eu até então, pela primeira vez, eu estava sendo setorista do esporte, né? Que é o clube que dá maior projeção a nós, jornalistas esportivos, aqui no Recife, né? Pelo tamanho da torcida, né? Consequentemente, dá mais audiência e por estar sempre disputando as principais competições nacionais, né? Então, em 2014, eu fiz uma cobertura muito bacana, que foi a final da Copa do Nordeste, né? Eu já cobri o esporte desde o ano anterior, mas a cobertura da Copa do Nordeste foi muito especial, porque o Diário, nesse ano, ele estava enviando os repórteres presencialmente para todos os estádios. Então, eu fui para a Sport CSA em Alagoas, estou lembrando aqui, e estive na final da Copa do Nordeste no Castelão, em Fortaleza, né, na finalíssima, né? Foi lá que o Sport foi campeão. E foi uma cobertura massa, assim, porque até então existia uma menor restrição do que se tem hoje de acesso aos jogadores. E aí, quando acabou o jogo, eu consegui ir para o gramado, fiz muitas entrevistas com atletas, com o técnico Eduardo Batista. Então, é uma cobertura que eu guardo com carinho. E, em paralelo, também, não posso deixar de ressaltar as coberturas da Copa das Confederações 2013, né? Eu fui o enviado do Diário para Fortaleza, né? Eu fui correspondente não só do Diário de Pernambuco, como do grupo Diário Associados, né, que pegava o Estado de Minas, Correio Brasiliense e Diário de Pernambuco. Então, eu fiz a cobertura de lá. Inclusive, acho que foi o maior jogo da minha vida que eu fiz presencialmente. Foi a semifinal da Copa das Confederações entre Itália e Espanha. Eu fiz lá no Castelão. E em 2014 eu cobri a Copa do Mundo, né? Eu não fui para os estádios fora, eu fiquei no Recife. Eu fui o repórter do Diário que ficou no Recife,
para os mesmos jornais, tá? A mesma cobertura, e obviamente foi muito marcante você cobrir a Copa do Mundo na sua cidade, né? O último jogo foi Grécia e Costa Rica, né? O jogo das oitavas de final da Copa do Mundo. Eu diria também foi um dos grandes jogos que eu trabalhei na minha carreira. A próxima pergunta eu vou passar para João Guilherme. Opa, tudo bem. Eu queria perguntar, o que você acha, o que você pode relatar sobre o papel do jornalismo esportivo para a sociedade? Pois é, João. O jornalismo esportivo, ele é um dos campos de atuação mais plurais dentro do jornalismo. Isso é a visão que eu tenho, né? Por que que eu digo isso? Porque no jornalismo esportivo, a gente lida com temas ligados à economia, né? Quando você noticia que o jogador está sendo vendido por X milhões de reais, de euros, você está lidando com valores ligados à economia. Você lida com coberturas políticas, né? Porque as eleições dos clubes são essencialmente temas políticos, né? Antes de serem esportivos, eles são políticos, né? Dentro do jornalismo esportivo, a gente lida com questões de gênero, né? Afinal, a gente está o tempo todo aí colocando à prova esse choque entre o futebol masculino, né? Que é ainda hoje majoritariamente o foco das notícias esportivas, com o futebol feminino que vem escalando não só em audiência, mas também em qualidade técnica, em interesse da população, né? E em temas que estão ligados com a questões transgêneros, né? Dos esportistas que fazem transição de gênero, que são homens trans ou mulheres trans, que têm como objetivo serem atletas profissionais e atuarem no campo em que eles entendem como o gênero deles, né? Então a gente discute isso no jornalismo esportivo. Tem a questão racial, né? Hoje a gente tem o Observatório Racial do Futebol, né? Que é um projeto maravilhoso que está inserido no campo do jornalismo esportivo, né? Então você vê a pluralidade de temáticas que obviamente desaguam em valores que são inerentes à sociedade, né? Então todos esses valores eles estão inseridos no jornalismo esportivo, que aí, como qualquer outro campo de atuação do jornalismo, ele se vale dos mesmos preceitos, João, e fundamentos do jornalismo, né? Como basilares, que são a justiça social, o equilíbrio, a igualdade, né? A busca pela verdade, né? A busca pela objetividade, que se não é alcançável, devemos a todo instante buscá-la, né? Para pelo menos nos aproximarmos o máximo possível dela. Então é isso. Eu acho que o jornalismo esportivo ele tem esse campo de atuação na sociedade por essas perspectivas e ainda posso acrescentar pela sua inerente capacidade de contar histórias, né? Eu acho que o jornalismo esportivo ele é muito frutífero para histórias humanas, né? De superação, né? Enfim, tá aí o campo do paraatletismo, por exemplo, né? Com inúmeras histórias que não só inspiram, mas que provocam os agentes públicos a fazerem melhor, né? Melhores políticas públicas. Então é isso. Eu acho que por essa gama de razões aí, eu identifico o jornalismo esportivo como um agente fundamental para a nossa sociedade. Atualmente, qual o maior desafio que o jornalismo esportivo enfrenta? E você vê alguma evolução dele no futuro? Se eu vejo uma evolução em quê? No jornalismo. No futuro. No futuro? Uhum. Tá. Ó, eu acho que o maior desafio do jornalismo esportivo ele é inerente ao jornalismo. E por que ele é inerente ao jornalismo? Porque todos nós, jornalistas, enfrentamos uma coisa muito grave hoje, que são que é a desinformação, né? Que são agentes, né? Que normalmente são interessados ou desinteressados e que levam notícias, ou melhor, que levam informações às redes sociais que são inverídicas, né? Que não passam pelo crivo de um jornalismo profissional, que seria o quê? Você checar, né? Você ouvir mais de uma fonte, né? Você ter compromisso com a verdade. Então, a desinformação, ele, na minha opinião, ele é hoje o maior desafio que nós, jornalistas, esportivos ou não, temos no momento, sabe?
E por que que isso existe, né? Por causa da disseminação e do fortalecimento de um processo que é extremamente atual, que é o processo de plataformização do jornalismo. E quando eu digo plataformização do jornalismo, eu digo o quê? Que é o jornalismo que é feito influenciado pelas plataformas sociais e que também influencia as plataformas sociais. Tá aí o exemplo do X, né, que traz muita informação, traz informação que ajuda na nossa cobertura, mas que também atrapalha, né, pela desinformação. Incide com os algoritmos do Google, que são extremamente relevantes para a audiência, né? Tá aí comprovadamente aí a Reuters Institute, né, no Digital News Report, ano a ano mostra aí a elevação da taxa de audiência que vem desses canais, né, de plataformas digitais, como o Google, por exemplo. E aí eu respondo, já emendo respondendo a tua próxima pergunta, né? Pelo que eu entendi, tu queres saber sobre o futuro do jornalismo, é isso, João? O que é que... o futuro do jornalismo, companheiro, é a inteligência artificial, né? Hoje o presente são as plataformas digitais, né? A mudança que as plataformas digitais provocaram na construção da notícia, né? Na forma que a nossa produção ela é realizada no dia a dia, que ela é muito mais voltada para como os algoritmos de busca vão buscar a nossa notícia do que propriamente a forma como o leitor vai encontrar essa notícia. É um fenômeno bastante interessante. E o futuro, obviamente, ele está conectado à inteligência artificial, que eu não sei nem onde é que vai chegar, viu, João? Inclusive, eu posso dizer para você que todo dia eu insiro na minha rotina mais atividades que são automatizadas, que são mais, eu diria que são mais auxiliadas pela inteligência artificial, cada vez mais. Posso dar um exemplo que eu fiz hoje mesmo. Eu acabo de escrever a notícia e eu copio o texto ou o link que eu acabei de publicar em plataformas de inteligência artificial, como o Copilot, que tem parceria com a Globo, por exemplo, que é da Microsoft. Eu boto lá e digo assim, revise este texto e me diga se ele tem problema, algum erro gramatical ou erro ortográfico, ou de digitação. Eu não sei se quer que eu escrevi. E aí ele me diz se eu errei alguma coisa, sabe? Se tem algum erro de digitação, alguma coisa, ele me aponta onde está o erro. Ou então eu digo assim, ou então eu pego Semana passada, eu fiz uma notícia sobre um processo que Everton Felipe, né, um ex-meia do Sport, ganhou contra o Sport. E eu tive acesso à sentença do juiz. Então, eu anexei ao Copilot a sentença do juiz, a inteligência artificial, e pedi que ele me relatasse os principais pontos da sentença e o que é que ele julgava mais relevante como informação jornalística. E eu achei isso fantástico, porque ele me deu, tópico a tópico, os principais pontos de uma sentença enorme, de centenas de páginas. Isso otimizou absurdamente o meu trabalho como jornalista. Então, João, eu não visualizo nenhum jornalista no curto e médio prazo que não se adeque a essa otimização da inteligência artificial, sabe? Então, esse não tenha dúvida que é o futuro não só do jornalismo esportivo, como do jornalismo de uma forma geral. Atualmente as notícias esportivas produzidas, como você avalia a credibilidade no meio de fake news que circulam no mundo do jornalismo esportivo? Veja, João, Rodrigo, eu tenho uma ressalva muito grande, sabe? Se você fala da questão das fake news que circulam no jornalismo esportivo, né? Eu acho que as fake news ou desinformação, elas circulam muito mais nas redes sociais, ainda entre muitas vezes, né? Isso não é um estudo, eu não tenho estatística, mas é o que eu tenho como experiência de carreira, né?
enfim, é de estudo mesmo, assim, que eu visualizo, mas eu acho que ele circula muito mais através de influenciadores digitais, né, que são pessoas descompromissadas com apuração séria, e que não tem muita coisa a perder, que estão muito mais preocupados com o engajamento, né, porque isso vai monetizá-los. Quanto mais engajamento, né, maior ele vai ter uma taxa de circulação, e muitas vezes isso aí vai desembarcar no lucro para ele, né? Então, quanto mais essa mentira circular, melhor para ele. Eu não vejo muito, Rodrigo, isso acontecendo no jornalismo esportivo profissional. Muito sinceramente, eu não estou aqui como uma pessoa que está para defender a classe, não. A classe tem defeitos, tem problemas, mas eu não vejo jornalistas esportivos profissionais como produtores de fake news ou de desinformação. Pelo contrário, eu acho que hoje a maioria dos jornalistas esportivos profissionais, eles atuam para conter danos, né? A gente hoje muitas vezes tem que fazer apurações para desdizer mentiras, sabe? Então, assim, mas assim, eu acho que o que é que temos que fazer para minimizar erros, né? Minimizar a desinformação e combater a desinformação? Primeiro, se qualificar, né? E seguir os preceitos basilares do jornalismo, que é o quê? Ter o cuidado com a apuração, você ouvir o máximo de fontes que estão disponíveis, né? Você se preparar para uma boa entrevista, né? Muita gente hoje vai para a entrevista e não sabe nem o que perguntar para o entrevistado, né? E quando você não apura bem uma informação, você vai sentir na construção do texto que está faltando algo, né? E talvez esse algo aí te leve a errar na condução de uma notícia, né? Mas é isso, eu acho que é nesse caminho aí, Rodrigo. Você tem Para alguma quem quer mensagem que pode seguir, dar para os futuros jornalistas que vão optar por essa área do jornalismo? Eu acho João, eu acho que quem quer seguir no jornalismo, eu acho que primeiro tem que estar muito consciente de que o meio não é fácil, né? Existem inúmeros desafios que serão postos ao longo do caminho, não só pela dificuldade de acesso às fontes, que são cada vez mais intermediadas por assessores, né? Que são cada vez mais reclusas, justamente em razão dessa desinformação e desse processo de ódio que se dissemina na internet. Mas que esses jornalistas eles possam se preparar, né, da melhor forma possível, né, fazendo cursos preparatórios paralelos ao curso de graduação, né? Existe hoje aí uma infinidade de cursos online que podem te ajudar a ser um profissional mais capacitado. Eu acho também que estagiar é fundamental, tá, João? A oportunidade que se tem de estagiar, ela deve ser levada com muita seriedade, assim. Eu acho que é uma porta de entrada muito grande, assim, para que o estudante ele se qualifique e passe por um processo de amadurecimento profissional e que nessa caminhada o, 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 o jornalista que está iniciando não desista, sabe? Eu acho que hoje a gente é muito carente de pessoas que são aí, que são apaixonados pela profissão, né? Então, apaixonados e competentes. Eu acho que aliar essas duas coisas, né? Então, assim, não desista no primeiro empecilho, né? Eles vão vir, né? O campo não é um campo simples, né? Existe muita complexidade nesse meio de atuação, né? Não só pelas pessoas que a gente encontra pelo caminho, que às vezes não são as melhores possíveis, mas também pelas barreiras mesmo que o dia a dia impõe, sabe? Às vezes você acha que vai conseguir uma vaga, ela não vem, né? As coisas podem não ser tão fáceis quanto parece. Eu vou fechar como uma razão, como as coisas podem ser fluidas, sabe, João? Com um exemplo que aconteceu comigo quando eu fui morar em Portugal, né? Eu fui morar em Portugal em 2019. E eu vou contar essa história porque eu acho que ela pode inspirar, né? Nesse processo aí que você pediu de conselho. E eu fui chegando lá, eu já tinha 10 anos de experiência aqui, né?
como jornalista esportivo, já tinha participado de cobertura de Copa do Mundo, Copa das Confederações, né, todas as principais competições do Brasil e tudo mais. Então eu achava que eu ia chegar lá e eu ia conseguir emprego na área. E eu mandei currículo para todos os jornais que você possa imaginar, tudo. E o emprego não veio, ninguém me respondeu. Eu fui ficando triste, desanimado, porque, bom, eu queria trabalhar, né? Eu queria botar a mão na massa de novo. E aí, a oportunidade não veio. O que é que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu busquei o meu primeiro estágio. Eu resolvi me apegar às oportunidades que existiam. E aí eu comecei a mandar meu currículo para qualquer coisa. Para trabalhar como empregado de mesa, né, que é o garçom lá em Portugal, para trabalhar em café, para trabalhar em telemarketing, em tudo. E as vagas apareceram. Eu trabalhei como garçom no restaurante lá por quase um ano. Depois eu trabalhei em telemarketing lá em Portugal, que foi uma das piores experiências da minha vida. Trabalhei em café, fiz várias coisas. Até que um dia, um amigo da minha esposa, que hoje é meu amigo também, e ele trabalha na TV, num canal de televisão na França há muitos anos. Ele foi escalado para fazer uma cobertura em Portugal, uma cobertura de um jogo da Champions League. O jogo era Olympique de Marseille e Porto, na cidade onde eu morava. E esse colega, ele não é um especialista do jornalismo esportivo, mas ele foi enviado porque ele falava português, né? Ele mora na França e foi enviado para Portugal porque ele falava português. Nessa, ele perguntou para mim se eu não poderia ajudá-lo nessa cobertura. Ele tinha uma matéria para fazer lá no Porto, né? E nessa matéria, ele tinha entrevista com personalidades do jogadores do Porto, né? Com torcedores, e tinha uma entrevista com o diretor de redação do jornal O Jogo de Portugal. Porque esse cara já é muito experiente e a gente costuma sempre ouvir, né, pessoas que participaram de grandes coberturas, né, e o foco da matéria era mostrar quem era o André Vilas-Boas, que na época era técnico do Olympique de Marseille, mas que já tinha sido técnico do Porto, e o sonho dele, declarado, era ser presidente do Futebol Clube do Porto. E aí eu ajudei, né, esse colega a fazer a matéria, coadjuvante, né, ao lado dele, auxiliei. E a última entrevista que a gente fez foi com o diretor de redação desse jornal. E eu conduzi a entrevista. Quando acabou a entrevista, a gente agradeceu e tal. E aí ele fez: você vai voltar para a França, tá? Como é que tá lá? Aí eu fiz: não, eu não trabalho na França, não. Quem trabalha é o meu colega e eu só vim ajudá-lo. Ele fez: e você está fazendo o que aqui? Eu fiz: não, eu estou aqui, eu sou jornalista também, né? Mas eu não consegui oportunidade aqui em Portugal. E aí ele fez: mas você está disponível agora? Eu fiz: estou. Ele fez: então você pode vir aqui amanhã para a gente conversar? E aí no dia seguinte eu fui, conversei com ele e eu estava contratado. Então veja como as coisas são, né? Acontecem, né, na nossa vida. Eu já não tinha perspectiva, né, de trabalhar como jornalista em Portugal. E as coisas aconteceram quando eu menos esperava. Eu não desisti em momento nenhum, né? Eu estava me qualificando, né? Eu estava acabando o mestrado, acabei o mestrado, né? Entrei no doutorado quando eu já fui contratado. Então, não parei de me qualificar, né? E é assim, eu julgo a essa minha busca pela qualificação profissional a oportunidade que apareceu. E em paralelo, eu fui fazendo, eu fui trabalhando com o que tinha. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe, João e Rodrigo? Eu acho que você tem que fazer o que está ao seu alcance, mas sem nunca perder de vista a tua qualificação profissional. E aí, eu acho que as oportunidades, elas são consequência do teu esforço, né? Eu acho que é por aí. Uhum. Para a gente finalizar aqui, você poderia fazer uma análise do cenário esportivo atual em Pernambuco?
Você quer saber do cenário dos esportes em Pernambuco ou do jornalismo Dos esportivo em esportes. Pernambuco? E também. Tá, Os dos dois. esportes. Olha, Pernambuco ele é um estado que tem uma tradição muito grande no futebol masculino, né? Uma tradição centenária, né? O nosso campeonato pernambucano ele já tem mais de 100 anos. Clubes centenários e que fazem aí o nosso campo esportivo, o nosso campo de atuação esportiva, basicamente girar em torno do futebol masculino. Mas visualiza uma deficiência imensa de investimento público, tá, Rodrigo? Em esportes olímpicos. Não em vão, a gente Pode continuar, tô aqui. hoje nos esportes olímpicos. Vejo o futebol feminino em evolução, em processo de profissionalização ainda muito lento, né? Algo que acontece hoje basicamente no esporte, um pouco no náutico, né? E é isso. Basicamente o nosso campo esportivo se resume a clubes de futebol que vivem aí um momento muito delicado, né? Vide aí o Santa Cruz na 4ª divisão, né? O Náutico aí imerso na 3ª divisão sem conseguir sair dela, orçamentos muito curtos, né? Enfim, eu acho que de alguma forma a gente precisa de um choque de gestão já há alguns anos e esse choque parece que está ainda longe de vir. Talvez venha aí com a questão das SAFs, né? Vamos ver. Além do futebol, você acha que em algum outro esporte a gente pode se destacar? Olha, Pernambuco ele tem uma tradição no atletismo, né? A gente tem alguma tradição no atletismo, né? Tem o Biratã, né? Que foi um corredor de meia distância com vários títulos nacionais. Tem Keila Costa no salto em distância, que já foi para Jogos Pan-Americanos, né? A gente tem aí um histórico que me deixa com a sensação de que poderíamos mais nesse esporte, sabe, Rodrigo? Eu acho que a gente poderia explorar mais o atletismo, né? Eu acho que Pernambuco ainda tem aí muito a fazer para dar subsídio a atletas que estão por aqui, né? Eles estão no nosso estado, mas muitas vezes eles não se destacam pela falta de estrutura e falta de oportunidade. Uhum. Não, mas era só isso, Dan. Eu agradeço a participação. Obrigado também pela ajuda, João. E a sua disponibilidade ajudou muito, Dan, Nada, nessa Rodrigo. entrevista. Precisando aí, vocês podem contar comigo sempre. É uma Uhum. honra aí poder colaborar e compartilhar um pouquinho, né? Eu acho que é obrigação da gente que tá na academia compartilhar um pouco de conhecimento. Não que o meu seja muito, mas o limitado que eu tenho, a obrigação que eu tenho é de compartilhar ela com vocês aí. E boa sorte na caminhada. A gente que agradece. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Então é isso. Qualquer Muito coisa, dê um obrigado. toque aí, beleza? Uhum. Fechou? Fechou. Ok.